boa noite a todos os irmãos e amigos que juntamente conosco estão todas as quartas-feiras para este tempo de estudo bíblico e também de oração e aprendizado. Que Deus, em sua infinita misericórdia e graça, abençoe a você e a toda a sua família. O texto que temos para leitura e breve reflexão para este momento se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, onde lemos assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o tema para esta noite de estudo é a verdade que santifica. Este versículo está inserido em um dos contextos mais sentimentais e intensos do Novo Testamento. O Senhor Jesus estava se despedindo dos discípulos, daqueles aos quais tinha chamado para segui-lo, que caminharam com ele durante um bom tempo e que vivenciaram juntamente com ele, que aprenderam, que viram tantas coisas. O apóstolo João, ao olhar para trás, fazendo uma retrospectiva de vida e de experiências com o Senhor Jesus, nos diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Notem que é uma experiência única, vivenciada por testemunhas que puderam ver, ouvir, falar, experienciar, tocar o Verbo da vida com o qual haviam andado durante os 3 anos de ministério do Senhor Jesus. As experiências de vida experimentadas por aqueles que ousaram caminhar com Jesus sempre foram muito intensas. Aliás, se você quiser viver uma vida em toda a sua intensidade, ouça o chamado do Senhor, venha para junto dele, comece a caminhar com ele, entregue a sua vida e você viverá com certeza as experiências mais extraordinárias de toda a sua vida. O milagre 2 vezes realizado da multiplicação dos pães foi vivenciado pelos discípulos e por aqueles que o seguiam. A água transformada em vinho, a cura do paralítico de Betesda, a pesca maravilhosa, a transfiguração, as palavras que puderam quebrar uma religião sem sentido e muitas outras experiências vividas pelos discípulos e por aqueles que acompanhavam o Senhor, marcaram de modo indelével, de modo transformador, a vida de todos aqueles que viveram, que experienciaram, que estiveram com o Senhor. Agora, no contexto do versículo que lemos, há uma oração de Jesus feita em favor daqueles que estiveram com ele e também por todos aqueles que, contemplados pela mesma oração e parte desta oração, pede a Deus Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta palavra, santifica-os, significa muito mais do que uma simples ação, se assim pudéssemos dizer, de separarmos um dia, de separarmos uma hora, de separarmos um momento, um instante apenas de nossas vidas a Deus. Santifica-os é o pedido a Deus de uma continuidade permanente da obra santificadora que começa no momento em que conhecemos a Cristo e começamos a andar com Ele a nossa caminhada que perdurará por toda a nossa vida, a nossa existência, até o nosso encontro final na existência eterna com o Senhor. Trata-se de um caminho longo a ser percorrido por todo aquele que foi chamado pela graça à salvação.
O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste caso, o caminho longo que deve ser percorrido envolve uma apresentação de nossa parte, de nossa mente, coração, do nosso corpo, dia após dia, momento após momento, todos os dias ao longo de nossa existência ao Senhor. Também significa que deve existir em nós uma não conformidade com o mundo tal qual o conhecemos, em sua facilidade e tendência constante para o mal, para o erro, para a corrupção, para esta tendência mesmo de queda que existe em nós, para uma aceitação do mal como se fosse bem, do bem como se fosse mal. O experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vem através da transformação e da renovação da nossa mente, e isto só pode acontecer através da ação do Espírito de Deus em nossos corações, fazendo uso da palavra da verdade para nos convencer do mal que praticamos, nos mostrando que sempre há um caminho mais excelente para trilharmos em nossa existência. Neste caso, separa-os e leva-os ao contato com a tua palavra. Em outras palavras, esta foi a oração do Senhor Jesus, é a verdade. Neste mundo virtual que já estamos acostumados em nossa vivência diária, pela responsabilidade do trabalho, pelo estudo ou também pelo lazer, nós estamos nos desafeiçoando da verdade que santifica. Nunca observei ser tão fácil nos esquecermos dos ensinamentos do Senhor. Também nunca observei ser tão difícil a leitura e o estudo da palavra. Nunca observei uma geração tão biblicamente desinformada, com conhecimento tão raso e tão superficial da palavra que santifica e da vontade de Deus que está estabelecida na sua palavra. Tempos atrás, uma revista chamada Seleções batia recordes de venda por seus conteúdos populares. Hoje, uma série de tantas outras leituras de conteúdo físico ou virtual, tutorias, grupos e redes sociais têm ocupado a mente e o tempo e o coração de muitos de nós. Eu digo muitos de nós que conhecemos ao Senhor, que estamos estabelecidos como membros de uma igreja, que fazemos parte da igreja local, que pensamos servir a Deus com todo o nosso coração. Não estou afirmando aqui que o envolvimento com todas essas coisas seja errado ou pecaminoso em si, pois há muitos bons conteúdos em todas essas coisas também. Mas o nosso grande erro, atualmente falando, é deixar de lado a palavra que santifica e sabermos muito mais da vida e dos recados dos youtubers, é saber da vida dos cantores, artistas preferidos, é sabermos muito mais sobre a moda, é sabermos muito mais daquilo que é secular do que da palavra. E aqui está o grande perigo que estamos incorrendo. Ouso fazer aqui um jogo de palavras, ainda que com muito temor a Deus, e dizer:
que nós estejamos dispostos a ouvir a oração de Jesus a Deus Pai e que sejamos nós os personagens ativos da resposta, afirmando para nós mesmos: eu vou me esforçar para que a minha vida seja santificada na verdade, que é a tua palavra, Senhor meu Deus. Ouso dizer aqui que deve ser este o sentimento a ser abrigado em nosso coração e em nossa mente. Porque tudo que corre ao nosso redor nos leva cada dia mais para distante da vontade e do querer de Deus para as nossas vidas. Se o mundo está como está, é porque nós ainda não respondemos a este pedido e oração do Senhor Jesus a Deus Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Cabe a mim, cabe a você, nos submetermos à vontade do Senhor e entregarmos a nossa vida e nos dispormos a buscar o querer e a vontade de Deus para nós. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos meditar nos teus preceitos. A Bíblia toda, principalmente no Salmo 119, nos indica que a palavra de Deus é o caminho. Ali nós lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar. Eu te convido à oração e te convido a olhar para a palavra, a ler a palavra, a conhecer os personagens bíblicos, a entender as suas vidas, a entender o que o Senhor quer nos dizer através dos evangelhos, das cartas do Novo Testamento, do Antigo Testamento, os livros históricos, poéticos, tudo que está na Bíblia e tudo aquilo que foi escrito, diz a palavra, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela segurança das Escrituras tenhamos esperança. Vamos buscar a Deus, vamos orar neste momento. Deus amado e Deus bendito, colocamos nossa vida em tuas mãos e pedimos, Deus, no nome de Jesus, que a tua palavra nos alcance todos os dias em toda a nossa existência. Ó Deus, santifica-nos na verdade que é a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, desejo, vontade, o querer ler, estudar, meditar, o querer compreender a vontade do Senhor. Ó Deus, fala ao nosso coração, nos encoraja, nos dê a disposição de buscá-lo. Esta é a nossa oração, nosso pedido ao Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, meu amigo, e te dê um restar de semana seguro, protegido, guardado pelo Senhor. Nós retornaremos no próximo domingo, às 9h30 da manhã e às 18h30 em nosso culto presencial e também transmitido nas redes sociais de nossa igreja. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.